Pai do Senhor Jesus, eu sou o pastor Luciano Júnior e eu tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Assista esse vídeo até o final. A palavra de Deus diz no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, que o Senhor Jesus ele tomava assento na mesa com os publicanos e com os pecadores. E por um lado, os escribas e os fariseus ficavam olhando e dizendo: o que é que ele faz assentando na mesa com esse tipo de pessoas? E na verdade o Senhor Jesus estava trazendo luz em meio às trevas, porque Jesus estava fazendo diferente, porque o evangelho que os escribas e os fariseus pregavam era um evangelho de condenação, era um evangelho onde só havia exclusão, condenação e julgamento. Para eles, só eles iam para o céu. Para eles, somente eles poderiam se relacionar com Deus e pecadores não. Mas o Senhor Jesus ele veio para quebrar esse paradigma e esse protocolo. Jesus veio anunciando boas novas, ou seja, uma palavra nova, uma novidade, porque até então aquela classe de pessoas a qual são os publicanos e os pecadores estavam acostumados a ouvir uma palavra tônica, que eles estavam condenados, que não tinha jeito mais para eles, que eles estavam fora dos padrões e Deus não tinha interesse nenhum em salvar a vida deles. E de repente chega o nosso mestre com uma palavra diferente, dizendo simplesmente para os publicanos e os pecadores: tem jeito para vocês, tem saída para vocês, tem vida nova para vocês, tem vida eterna para vocês. Porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então basta crer em Jesus. Então os escribas e os fariseus eram o tipo de pessoas que eles ensinavam, mas não praticavam aquilo que eles ensinavam. Eles ensinavam a amar, mas as suas atitudes eram totalmente ao contrário. No lugar de amar, eles simplesmente odiavam, faziam acepção, excluíam pessoas como se eles estivessem acima daquelas pessoas. E hoje no nosso meio não é diferente. É por isso que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, o Senhor Jesus diz: na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e os fariseus. Façam tudo o que eles mandar, façam tudo o que eles ensinarem, mas não façam o que eles fazem, porque eles ensinam, mas não praticam aquilo que eles ensinam. Então, irmãos, a gente está vivendo em uma época em que isso é corriqueiro no nosso meio. Muitos líderes que pregam acepção, um líder de uma igreja prega que a sua igreja não pode visitar outra igreja, não pode se relacionar com irmãos de outra igreja, porque é aquele evangelho de exclusão, como se só eles fossem ter direito a se conectarem com Deus e a salvação, quando na verdade o Senhor Jesus veio para todo aquele que nele crê. Mas estamos em uma época de evangelho de fariseus, onde rotulam pessoas, onde a gente julga pela aparência. Se tiver bem vestido, falar bonito, tem seguidores na internet, é famoso, está tudo bem. Mas se for pobre, se for necessitado, é exclusão. A gente procura uma forma para excluir as pessoas. Por exemplo, se um filho de um pastor comete um pecado, pano quente em cima dele. Mas se for uma pessoa comum,
ela tem que ser excluída do rol da convivência da igreja. Então, a gente tem que ser diferente, a gente tem que pregar o amor, nós temos que amar uns aos outros, como a Bíblia nos ensinou. Mas a gente foi ensinado a amar somente os perfeitinhos, entre aspas, vamos dizer assim, aqueles que são politicamente corretos no nosso meio, e esquecemos de amar aqueles que estão desprezados, aqueles que estão muitas das vezes em uma situação onde encontramos dificuldade de demonstrar afeto pelas pessoas. Então fica essa reflexão para a nossa vida nessa noite, que sejamos como o nosso Jesus. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra, então precisamos brilhar, e a luz só brilha no meio das trevas. Não adianta acender uma candeia num lugar que tenha luz, ela precisa ser acesa num lugar onde há trevas, porque a luz só brilha se ela estiver em meio às trevas. Então, que possamos ser mais acolhedores uns com os outros e amar mais uns aos outros. Que Deus abençoe. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar. Estamos propagando a palavra de Deus, falando apenas do amor de Deus. Tem tanta coisa aí de fofoca no meio das mídias sociais aí, que tem tanto engajamento. Então eu conto com a tua ajuda para que a gente possa continuar pregando o amor de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.